Olá, o meu nome é Felício e eu sou professor de literatura no Colégio Adventista do Espírito Santo. E hoje eu quero apresentar uma breve comparação entre essas três obras. Uma que eu tenho certeza que você conhece muito bem, que é a Bíblia Sagrada, que conta a história dos judeus e representa também a fé dos cristãos. Aqui ao centro eu tenho a Odisseia, uma obra de Homero, que conta o surgimento da cultura da Grécia Antiga. E aqui eu tenho a Eneida, uma obra importantíssima do século I a.C., que representa o surgimento da cultura latina ou romana. O que esses livros têm em comum? Em que pontos eles diferem um do outro? Muito bem. Vamos começar então por esse aqui do meio, a Odisseia. A Odisseia, escrita por Homero, cerca de 800 anos antes de Cristo, narra as aventuras de um herói chamado Ulisses. Ulisses é um guerreiro que, depois de lutar 10 anos em Troia e sair vitorioso ao lado dos gregos, retorna para sua casa, uma ilha chamada Ítaca. Essa viagem de volta é muito demorada e ele vive 1001 aventuras nessa viagem. Uma delas, narrada bem no meio da obra, no canto 12, a Odisseia tem 24 cantos ao todo. No canto 12, é dito que Ulisses deveria passar por um lugar onde, segundo a mitologia grega, as sereias habitavam. E nesse lugar, as sereias cantavam, os marinheiros, encantados pelo canto da sereia, jogavam-se na água e eram devorados por esses monstros, que na verdade eram monstros. Mas Ulisses, antes de passar por ali, é avisado que deveria tapar o ouvido dos seus soldados com cera, e ele faz isso. No entanto, ele mesmo, Ulisses, ao invés de tapar os seus ouvidos com cera, pede que seus soldados o amarrem no mastro do navio, como você pode ver muito bem ilustrado aqui na capa do livro 2 da Odisseia, onde está o canto 12. E amarrado ao mastro do navio, Ulisses passa pelo meio das sereias. Ele ouve o canto das sereias, mas não é tragado para o mar, não é devorado por esses seres encantados, porque está amarrado a uma coisa real, o mastro do navio. Isso ilustra muito bem o conceito de verdade que os gregos vão desenvolver depois, que é o conceito de aletheia, aquilo que não está coberto, aquilo que está presente, aquilo que está exposto, aquilo que pode ser visto, ser ouvido, ser testemunhado, aquilo que está acontecendo. Ulisses testemunha aquele momento, ele vê aquele momento, mas ele não se rende àquele momento porque está preso a alguma coisa que também é real e também está ali, que é o mastro do navio. Com base nisso, os gregos vão desenvolver o conceito de aletheia, de verdade, como sendo alguma coisa que está acontecendo nesse momento, no presente. Bem, a Eneida também conta a história de um herói que está saindo de Troia e está viajando pelo Mediterrâneo, mas agora sobre a perspectiva dos romanos. A Eneida foi um livro escrito sobre encomenda. Augusto, o primeiro imperador romano, pediu a Enéas, um famoso poeta daquela época, a Virgílio, um famoso poeta daquela época, que escrevesse a obra chamada Eneida. E ele a escreve. Diferente da Odisseia, a Eneida só tem 12 cantos, apenas 12 cantos. E dizem que Virgílio morreu antes de completar a obra. Portanto, ela só tem 12 cantos. Virgílio morreu no ano 19 a.C., né? E a obra também termina então de ser escrita no ano 19 a.C. E Enéas, ao contrário de Ulisses, não é um guerreiro vitorioso, é um guerreiro derrotado, ele era um troiano. Portanto, ele e alguns companheiros, inclusive o seu pai, estão fugindo da derrota que aconteceu em Troia e estão navegando pelo Mediterrâneo em busca de uma nova terra onde fundarão uma nova Troia, porque a primeira havia sido destruída e queimada pelos gregos. E eles fazem também um longo trajeto pelo Mediterrâneo, sendo arrastados pelas tempestades, parando aqui e ali, vivendo 1001 aventuras, até que chegam a um local chamado Lácio, onde a cidade de Roma será fundada por eles. Primeiro, né, será fundada uma cidade que mais tarde será a cidade de Roma.
A ideia que impera aqui na Eneida, a ideia de verdade é a ideia veritas. É da onde nós herdamos a ideia de verificar os fatos. Então, a ideia aqui é algo que está tão bem registrado, tão bem disposto, que pode ser verificado em qualquer momento. Enéas, melhor dizendo, Virgílio, constrói essa obra como uma ideia de que no futuro, as futuras gerações poderiam verificar a ancestralidade de Roma. Então, a verdade apresentada aqui é a verdade veritas. É aquela verdade que está relacionada a algo que já aconteceu, que está anotado, que está registrado e que pode ser verificado. Portanto, se para os gregos a verdade aletheia é aquilo que está no presente, para os romanos a verdade veritas é aquilo que está no passado. Mas e a Bíblia? O que tem a Bíblia a ver com tudo isso? Bom, a Bíblia também é um livro que conta uma longa viagem. Uma viagem que vai do Egito até Israel. Só que essa viagem não é feita dentro do mar Mediterrâneo, mas no entorno do mar Mediterrâneo. Da África até a Ásia. E é uma viagem que dura muito mais tempo. Enquanto aqui a viagem dura 10 anos e aqui a viagem dura 7 anos, aqui a viagem dura 40 anos. A diferença é que, na Bíblia, o conceito de verdade não é algo radicado só no presente, nem só no passado, mas, sobretudo, algo radicado no futuro. A palavra que os judeus escolheram para representar verdade é a palavra emuná. Essa palavra aparece, por exemplo, lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2 e versículo 4, quando ele diz: o justo viverá pela fé. E o mais interessante de tudo isso é que nos evangelhos, no evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 38, aquele momento em que Jesus está sendo julgado por Pilatos, Jesus diz ser a verdade. Nós não sabemos exatamente qual palavra Jesus usou. Se Jesus falou em hebraico, é muito provável que ele tenha usado emuná, né? Mas Pilatos estava muito acostumado, provavelmente, tanto com a cultura grega como com a cultura romana. Portanto, ele sabia bem o que era a verdade veritas, aquilo que estava no passado, porque ele mesmo era um romano. E sabia também a verdade aletheia, aquilo que está no presente, porque, embora fosse um romano, a cultura grega predominava naquela época. Mas o conceito de emuná, de esperar por uma vida futura, por uma vida eterna, talvez fosse estranho para Pilatos. Talvez por isso ele tenha perguntado, mas o que é a verdade? E depois disso, como diz Shakespeare, né, é o silêncio. Jesus não diz mais nada. Então, para nós que somos cristãos, a verdade presente, a verdade científica, aquilo que está diante de nós, aquilo que pode ser comprovado, aquilo que não está coberto, ela é muito importante. Nós também buscamos por esse conhecimento. Mas a verdade que está no passado representa, ao lado dessa verdade que está no presente, um legado que nós também valorizamos muito. Nós também queremos a história, queremos aquilo que está registrado, queremos aquilo que pode ser verificado, uma palavra que vem de veritas, né? Mas, sobretudo, a verdade mais importante para o cristão é aquela verdade que está no futuro, que está nas profecias bíblicas. E a maior dessas profecias é que Jesus irá voltar um dia e nós vamos ter uma vida eterna, muito melhor do que essa que temos aqui. Quer estudar literatura desse jeito que nós estamos apresentando aqui? Vem estudar aqui no Colégio Adventista do Espírito Santo. Aqui nós ensinamos literatura exatamente dessa forma como eu estou falando.